Esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior. Caso você esteja entrando aqui pela primeira vez, convido-o a assistir aos vídeos anteriores disponibilizados na playlist. Também peço que se inscreva e ative o sininho para não perder leituras futuras. Obrigado. Naquela noite, por volta da meia-noite, nasceu a Catherine, que o senhor viu no alto dos vendavais. Uma criaturinha débil, prematura de 7 meses. E 2 horas mais tarde, a mãe morria, sem nunca ter recuperado a consciência o suficiente para conhecer Miss Heathcliff ou reconhecer Edgar. A reação deste último ao golpe sofrido foi dolorosa demais para descrever por palavras. Só os efeitos mostraram quão profunda era sua dor. E, a meu ver, o que agravou ainda mais o seu desgosto foi o fato de não ter nascido um herdeiro varão. Assim que olhei para a frágil orfanzinha, senti o mesmo, e em pensamento censurei o velho Linton pelo que, afinal, era apenas sintoma de um favoritismo natural e compreensível. Ter legado a propriedade à sua filha, e não à descendente do seu filho. Pobre criança, que mal acolhida foi. Bem podia ter chorado até morrer durante aquelas primeiras horas de existência, que ninguém se teria importado. Redimimo-nos posteriormente dessa negligência, mas a menina foi tão mal amada no começo da sua vida como provavelmente o será no fim dos seus dias. No dia seguinte, a claridade radiosa da manhã, filtrada pela persiana, invadiu docemente o quarto silencioso, iluminando o leito e o seu ocupante, com um brilho terno e jovial. Edgar Linton estava de cabeça deitada na almofada e olhos fechados. Suas feições belas e serenas estavam quase tão imóveis e cadavéricas quanto o corpo que jazia à sua frente. Porém, enquanto sua quietude era fruto da angústia e da exaustão, a dela era de uma paz absoluta, visível na fronte serena e no leve sorriso dos lábios. Nenhum anjo no céu era tão belo quanto ela. Eu partilhava a infinita tranquilidade de seu eterno repouso. Nunca meu espírito experimentara a elevação tão sagrada como agora, ao contemplar aquela imagem imperturbada do divino descanso. Instintivamente vieram-me ao pensamento as palavras que ela proferira poucas horas antes de morrer. Eu estou incomparavelmente muito além e muito acima de vós todos. Ainda na terra ou já no céu, o seu espírito está com Deus. Não sei se será impressão minha, mas, desde que não tenha de ouvir o pranto das carpideiras, quase me sinto feliz quando estou a velar um morto. Sinto uma paz de espírito que nem terra nem inferno podem perturbar. Sinto a segurança e a certeza de que a vida se prolonga sem fim e sem mácula para além da morte, até uma eternidade, onde a vida não tem limites para o amor nem para a alegria. E foi mergulhada nestas reflexões que, ao ver como ele se lamentava da abençoada libertação de Catherine, atentei em quanto egoísmo pode haver até num amor como o de Mr. Linton. Para dizer a verdade, poderia-se até duvidar depois da existência atribulada que levara, se ela merecia estar finalmente em paz no paraíso. Poderia-se duvidar em momentos de fria reflexão, mas não naquela altura e na presença do cadáver. A tranquilidade que dele emanava era uma promessa de paz silenciosa para seu antigo ocupante. O senhor acredita que as pessoas sejam felizes no outro mundo? Eu dava tudo para saber. Evitei responder à pergunta de Mrs. Dean, a qual me chocou pela sua heterodoxia. Ela continuou. Recordando a vida de Catherine Linton, temo que não tenhamos o direito de pensar que ela o seja, mas o Criador dirá. O patrão parecia ter dormido e mal o sol nasceu, esgueirei-me do quarto para ir respirar o ar puro e fresco do jardim. Os serviçais julgaram que me tinha vindo refazer da vigília prolongada, mas, na verdade, o meu motivo era outro, encontrar Mr. Heathcliff. Se ele tivesse passado a noite nos abetos, não teria ouvido nada do tumulto que agitou a granja, a não ser, talvez, o galope do mensageiro que enviamos a Gimmerton. Mas, se ele se tivesse aproximado, teria percebido que alguma coisa estava acontecendo, pelas luzes que corriam de um lado para outro e pelo abrir e fechar de portas. Queria encontrá-lo, mas temia sua reação. Mesmo assim, achei que uma notícia como essa deveria ser dada o mais rápido possível e o problema era não saber como. Lá estava ele, no parque, a curta distância da casa, encostado a um velho freixo, sem chapéu, com o cabelo ensopado pelo orvalho que se depositava nos ramos novos que a brisa agitava a seu redor. Devia estar há muito tempo na mesma posição,
pois vi um casal de melagros passeando de um lado para outro a escassas polegadas de seus pés, tão atarefados na construção do seu ninho que nem davam importância à presença daquele homem. Era como se ele fosse apenas mais um tronco. Quando me aproximei, os pássaros voaram, e ele, erguendo os olhos, perguntou: "Ela morreu, não morreu? Não precisa que me diga, e guarda o lençol que não quero choramingos à minha frente. Raios vos partam a todos, ela não precisa de suas lágrimas." Eu chorava por ele quanto por ela. Às vezes, sentimos compaixão por criaturas que não têm pena de si nem dos outros. Logo que olhei para o seu rosto, percebi que já estava à corrente da catástrofe, e tive a sensação inusitada de que seu coração se acalmou e ele estava rezando, pois seus lábios moviam-se e seus olhos estavam pregados no chão. "Sim, está morta", respondi sufocada pelos soluços e enxugando as lágrimas. "Foi para o céu, e tenho a esperança de que um dia, um por um, todos nós possamos ir nos juntar a ela, se nos acautelarmos e nos desviarmos do caminho do mal para seguir o do bem." "E ela soube se acautelar?" perguntou Heathcliff, procurando ser sarcástico. "Como ela morreu? Como uma santa, não é? Vai, conta-me como tudo aconteceu. Como ela que..." Esforçou-se para pronunciar o nome dela, mas não foi capaz, e comprimiu os lábios num combate interno com a agonia, desafiando ao mesmo tempo a minha compaixão com um olhar feroz e resoluto. "Como ela morreu?" disse por fim, forçado a procurar apoio, pois apesar de toda sua resistência, este duelo interno deixara-o a tremer de pés à cabeça. "Pobre diabo", pensei, "tem coração e nervos como de toda a gente. Por que desejas tanto ocultá-lo? Não é esse teu orgulho que vai iludir Deus. Ao reagir dessa forma, obriga-a a fazer-te sofrer até que saibas te humilhar." "Teve o fim sereno de um anjo", respondi. Exalou um suspiro e espreguiçou-se como uma criança que desperta e volta a dormir. 5 minutos depois, senti seu coração estremecer, e nada mais. "E ela alguma vez mencionou meu nome?" perguntou ele, hesitando, como se receasse que a resposta não fosse a que desejava. "A senhora nunca mais recuperou os sentidos, nem reconheceu fosse quem fosse depois que o senhor se foi", disse eu. Jaz com um doce sorriso nos lábios, e certamente seus últimos pensamentos foram dos dias felizes do passado. Sua vida acabou como um sonho sereno, assim ela possa despertar no outro mundo. "Pois que desperte em tormento", bradou ele com assustadora veemência, batendo o pé e soltando um grito, num súbito paroxismo de cólera incontrolável. "Por que mentiu-lhe até o fim? Onde ela está? Não está aqui, nem no céu, nem morta. Onde está então? Ó Deus, disseste que não te importavas que eu sofresse, pois o que digo agora repetirei até que minha língua paralise. Catherine Earnshaw, enquanto viver não descansarás em paz. Disseste que me mataste, então assombra-me a existência. Os assassinatos costumam assombrar a vida dos seus assassinos, e eu tenho certeza de que os espíritos andam pela terra. Tome a forma que quiseres, mas vem para junto de mim e enlouqueça-me. Não me deixe só neste abismo onde não te encontro. Ó Deus, é indescritível a dor que sinto. Como posso eu viver sem a minha vida? Como posso eu viver sem a minha alma?" Bateu a cabeça contra o tronco nodoso da árvore e, levantando os olhos, bramou, não como um ser humano, mas como um animal selvagem aguilhonado de morte por lanças e por facas. Notei que a casca da árvore tinha alguns salpicos de sangue e que suas mãos e testa também estavam estanhadas. Provavelmente a cena que eu presenciei fora a repetição de outras decorridas durante a noite. Não me comovi. Estava sim apavorada, mas ao mesmo tempo relutante em abandoná-lo naquele estado. Mesmo assim, mês que se recompôs o suficiente para dar por minha presença, ordenou-me aos berros que me fosse embora, e eu obedeci. Não estava ao meu alcance acalmá-lo ou consolá-lo. O funeral de Mrs. Linton foi marcado para a sexta-feira que se seguiu ao seu passamento, e o caixão permaneceu aberto até esse dia chegar na maior sala da casa, coberto de flores e folhas aromáticas. Linton passou dias e noites junto à urna, em permanente vigília. Nas mesmas circunstâncias, apenas conhecidas por mim, Heathcliff passou as noites ao relento, desconhecendo o sabor do repouso. Não estive em contato com ele, mas estava consciente da sua intenção em entrar logo que fosse possível. Na terça-feira, mal o sol se pôs,
O meu patrão, compelido pela fadiga, retirou-se para repousar algumas horas. Comovida pela perseverança de Heathcliff, abri uma das janelas para lhe dar a oportunidade de dizer o seu último adeus à desvanecida imagem do seu ídolo. Ele entrou, cauteloso, sem fazer o mínimo ruído que pudesse denunciar a sua presença e privá-lo desta breve e derradeira despedida. Na verdade, nem eu própria teria descoberto que ele lá estivera, não fora o rosto da defunta deixado a descoberto e a madeixa loura amarrada ao fio de prata, a qual, após minucioso exame, tive a certeza de ter sido retirada de um medalhão que Catherine trazia ao pescoço. Heathcliff tinha-o aberto e retirado a madeixa que lá estava, substituindo-a por uma madeixa dos seus cabelos negros. Entrelacei as duas e fechei-as dentro do medalhão. É claro que Mr. Earnshaw foi convidado para acompanhar os restos mortais da irmã. Todavia, não compareceu, nem apresentou qualquer desculpa. Assim, para além do marido, assistiram ao funeral apenas os caseiros e os criados, já que Isabela não fora informada. Para a surpresa das gentes de Gimmerton, a sepultura de Catherine não ficava nem junto à capela, no jazigo dos Linton, nem junto às campas dos seus familiares. Catherine foi enterrada em uma encosta relvada no extremo do cemitério, onde o muro era tão baixo que as urzes e as silvas da chárnica passaram para dentro e cobriram a campa, misturando-se com a relva. O marido jaz agora no mesmo local. À cabeceira de cada um deles foi colocada uma simples lápide, e no extremo oposto, um bloco de pedra cínzia, apenas para demarcar as sepulturas. Capítulo 17. Aquela sexta-feira foi o último dia de bom tempo desse mês. Ao anoitecer, o tempo mudou. O vento começou a soprar do sul para nordeste, e trouxe consigo a chuva e depois granizo e neve. No dia seguinte, dificilmente se diria que havíamos tido 3 semanas de verão. As buganvílias e os crocos vergavam-se agora às ventanias de inverno. Calaram-se as cotovias, amarelaram-se as folhas das árvores temporâneas. Fria, soturna e sombria, a manhã arrastava-se preguiçosa. O meu patrão não saiu de seus aposentos. Assenhorei-me da sala vazia e transformei-a em um quarto de bebês. E ali estava eu, sentada com a bebê chorona no colo, embalando-a de um lado para o outro e contemplando os flocos de neve que não paravam de cair e se acumulavam no peitoril da janela sem cortinas, quando a porta se abriu e alguém entrou a rir e ofegando. Por momentos, minha fúria suplantou meu espanto. Pensando que fosse uma das criadas, gritei: "Cala-te! Como te outras a entrar aqui nesse despropósito? Que diria Mr. Linton se te ouvisse?" "Desculpa, Ellen", respondeu uma voz que eu bem conhecia, "mas sei que o Edgar já está recolhido e não me contive." Dizendo isto, minha interlocutora aproximou-se do fume, ofegando e com a mão fincada na cintura. Vim correndo do alto dos vendavais, sem contar com as vezes que tropecei e caí. Foram tantas que até lhes perdi a conta. Dói-me o corpo todo. Mas, Ellen, não te assustes. Vais ter a explicação logo que eu possa te dá-la. Por agora, faz o favor de ir lá fora, mandar preparar a carruagem para me levar a Gimmerton, e dize a uma serviça que me arrume algumas roupas. A intrusa era Mrs. Heathcliff. O estado não era para risos. O cabelo caía-lhe sobre os ombros, desmanchado e a pingar. Trazia o mesmo vestido de garota, de certo, mais adequado à sua idade do que à sua condição de senhora marcada. Era curto e de mangas igualmente curtas. Na cabeça e no pescoço não trazia nada. O vestido era de seda leve e colava-se ao corpo de tão encharcado que estava. Nos pés, apenas umas chinelas. Um golpe profundo por baixo de uma orelha, que só o frio impedia de sangrar abundantemente, um rosto empalhecido, arranhado e ferido, e um corpo que mal se aguentava devido ao cansaço, contribuíam ainda para o seu aspecto lastimoso. Assim, é fácil imaginar que meu espanto não tivesse passado por completo quando tive a oportunidade de examiná-la melhor. "Minha querida menina", exclamei, "não irá a parte nenhuma e não escutarei nada do que me disser antes de ter trocado de roupa,
e nem pense partir ainda esta noite para Gimmerton. Por isso, é desnecessário mandar preparar a carruagem. Ah, isso é que eu vou, disse ela, nem que seja a pé. Quanto a mudar de roupa, não ponho objeção. Olha, vê como o sangue corre agora, é o calor do fogo que o atiça. Não deixou que eu tocasse, sem antes ter cumprido suas ordens. Só depois de eu ter dado ao cocheiro as devidas instruções e mandado a serviça meter algumas peças de roupa numa mala, é que me deixou tratar-lhe da ferida e ajudá-la a mudar de vestido. Agora, Ellen, disse ela quando terminei minhas incumbências e ela já estava sentada em um cadeirão junto à lareira com uma chávena de té à sua frente. Leva a filhinha da pobre Catherine lá para dentro e vem sentar-te ao meu lado. Não gosto de vê-la. Não pense que por ter entrado aqui a rir daquela maneira, sou insensível à morte dela. Eu também chorei e muito. Sim, mais do que ninguém, eu tinha motivos para chorar. Como deves te lembrar, separamo-nos sem nos termos reconciliados, e disso jamais me perdoarei. Mas, seja como for, não vou ter pena desse bruto. Chega-me o atesador. Esta é a última coisa dele que trago comigo. Tirou a aliança do dedo e arremessou-a ao chão. Aí de esmagá-la, prosseguiu, calcando-a com fúria infantil, e, depois, queimá-la. E pegando na aliança toda amolagada, atirou-a para a fogueira. Pronto, já está. Agora, se me obrigar a voltar para ele, tem de me comprar outra. Ele é bem capaz de vir procurar-me aqui só para irritar o Edgar. Não atrevo a ficar cá, não vá que aquela mente perversa se lembre disso. Por outro lado, o Edgar não tem sido simpático comigo, não é? Não quero pedir-lhe ajuda, nem causar-lhe mais aborrecimentos. Foi a necessidade que me levou a procurar abrigo aqui em casa. Porém, se não soubesse que ele não estava aqui, teria entrado apenas na cozinha para lavar a face, aquecer um pouco, pedir-te que me trouxesse o que precisava e depois partiria imediatamente para bem longe do maldito desse demônio encarnado. Ah, como ele estava furioso! Se me tinha apanhado! É uma pena que Earnshaw não tenha a sua corpulência. Se assim fosse, eu não teria partido sem antes ver Heathcliff derrotado. Ah, que Hindley tivesse força para tal! Está muito bem, menina, mas não fale tão rápido, atalhei, senão desfaz o nó do lenço que lhe amarrei no pescoço e o golpe volta a sangrar. Beba o seu té, descanse um pouco e veja se para com essa risada. Infelizmente, o riso é inoportuno debaixo deste teto, e, para mais, na sua situação. Ora, aí está uma verdade inegável, replicou. Ai, aquela criança que não para de chorar, manda-a para onde eu não a possa ouvir. É só por uma hora, não me demorarei mais. Toquei a campainha e entreguei a menina aos cuidados de uma serviça, e em seguida perguntei a Mrs. Isabella o que a tinha levado a fugir do alto dos vendavais a toda pressa naquela figura e para onde é que tinha intenção de ir, já que se recusava a ficar conosco. Que me dera ficar aqui, respondeu, para consolar o Edgar e cuidar da criança, e também porque a granja é a minha verdadeira casa. Mas o Heathcliff jamais consentiria. Julgas que ele ia suportar ver-me feliz? Que, sabendo-nos a levar uma vida tranquila e regalada, não trataria logo de envenenar a nossa alegria? Agora posso afirmar com toda a certeza que ele me odeia ao ponto de não suportar sequer ouvir a minha voz. Quando estou na sua presença, bem vejo como os músculos do seu rosto se contraem involuntariamente, tornando-lhe dura a expressão. Isto provém, por um lado, do fato de conhecer os motivos que eu tenho para sentir o que sinto por ele, e, por outro, da sua aversão natural por mim. O seu ódio é tão intenso que estou certa de que não se poria acalcorrear a Inglaterra à minha procura se soubesse que eu tinha planejado fugir. Por isso, devo escapar-me para o mais longe possível. Já me recuperei do desejo inicial de morrer às suas mãos. Agora preferia que fosse ele a morrer às suas próprias mãos. Acabou com todo o meu amor e, portanto, estou tranquila. Todavia, ainda recordo como o amei, e penso que poderia amá-lo ainda se... Não, nem pensar. Mesmo que ele me tivesse amado loucamente, a sua natureza diabólica teria acabado por se manifestar. A Catherine devia ter os gostos pervertidos para o tratar com tanto carinho depois de o conhecer tão bem. Monstro!
Se ao menos ele pudesse ser apagado do rol dos vivos e da minha memória. Então, menina, ele é um ser humano como os outros, disse eu. Seja mais benevolente, olhe que os há bem piores. Ele não é humano, retorquiu. Nem a minha piedade ele merece. Entreguei-lhe o meu coração e ele apoderou-se dele, destroçou-o e depois devolveu-mo. As pessoas sentem com o coração, Ellen, e uma vez que ele destruiu o meu, não posso sentir nada por ele, e não sentiria nem que ele me suplicasse até a hora da morte ou chorasse lágrimas de sangue pela Catherine. Não, de maneira alguma. Neste momento, Isabela começou a chorar, mas logo enxugou as lágrimas e prosseguiu. Perguntaste o que me levou a fugir desta maneira? Fui obrigada a fazê-lo porque consegui que a sua raiva ultrapassasse a sua maldade. Fazer-lhe explodir os nervos com tenazes em brasa requer mais sangue frio do que desferir-lhe golpes na cabeça. Sua fúria foi tanta que esqueceu da habitual prudência satânica de que tanto se vangloriava e passou à violência homicida. Senti um prazer desmedido em pô-lo completamente fora de si, e foi esse mesmo prazer que acordou o meu instinto de autopreservação, libertando-me das suas garras. Se alguma vez eu voltar a cair nelas, de certo se vingará de forma memorável. Ontem, como sabes, Mr. Earnshaw tinha de ir ao funeral, e, como tal, manteve-se sóbrio. Enfim, razoavelmente sóbrio. Pelo menos não foi para a cama às 6 da manhã a cair de bêbado, e nem se levantou ao meio-dia ainda no mesmo estado. Resultado, acordou com uma depressão suicida, tão apropriada para a igreja quanto para ir ao baile, e, em vez de ir ao funeral, ficou sentado à lareira a encharcar-se em gin e aguardente. O Heathcliff, estremeço só de pronunciar o seu nome, desde domingo que é como se não vivesse lá em casa. Se tem sido os anjos a alimentá-lo ou o seu parente das profundezas, isso não sei. Só sei que já não tomava uma refeição conosco há quase uma semana. Chegava de madrugada e ia diretamente para o quarto, aí se trancando como se alguém pudesse cobiçar a sua companhia. E lá se deixava ficar, a rezar como um metodista, mas a divindade que ele invocava não passava de pó e cinza, e, quando se dirigia a Deus, confundia-o curiosamente com o seu pai lá dos infernos. No fim de suas preciosas preces, que duravam geralmente até ficar rouco e com a voz presa na garganta, voltava a sair e vinha direto para a granja. Admiro-me que o Edgar não tenha chamado um polícia para levá-lo preso. Quanto a mim, triste como estava com a morte da Catherine, era impossível não aproveitar a ocasião para me libertar daquela opressão aviltante. Consegui recuperar o ânimo suficiente para suportar sem lágrimas as intermináveis arengas do Joseph e para subir e descer as escadas daquela casa sem cautelas de ladrão, como anteriormente. Não pense que me punha a chorar com tudo o que o Joseph me dissesse, mas ele e o Harrington são, na verdade, uma companhia detestável. Antes ficar ao lado do Hindley a ouvir seus impropérios do que com o patrãozinho e seu guardião, aquele velho horrível. Quando Heathcliff está em casa, sou obrigada muitas vezes a me refugiar na cozinha e a conviver com os criados para não morrer de frio lá em cima nos quartos úmidos e vazios. Mas quando ele não está, como aconteceu esta semana, coloco uma mesa e uma cadeira a um canto da lareira e não me interessa saber como Mr. Earnshaw passa seu tempo. E ele, por sua vez, também não se interfere nas minhas ocupações. Se ninguém o provocar, anda até mais calmo do que antes, mais taciturno e deprimido, e menos irascível. Joseph diz que ele se converteu, que o Senhor tocou o seu coração e o salvou do fogo eterno. Eu não consigo descortinar sinais dessa mudança tão benéfica, mas isso também não me diz respeito. Ontem à noite deixei-me ficar no canto a ler alguns livros velhos até cerca de meia-noite. Era desoladora a perspectiva de ir para cima com toda a neve a rodopiar lá fora e o pensamento voando teimosamente para o cemitério e para a sepultura ainda fresca. Mal ousava levantar os olhos da página que tinha à minha frente, tão lúgubres eram as imagens que se apoderaram de mim. O Hindley estava do outro lado, com a cabeça apoiada entre as mãos, talvez meditando no mesmo.
Só tinha parado de beber quando já estava completamente embriagado, e assim se mantinha há 2 horas, sem se mexer e sem falar. Dentro de casa, o silêncio era total, cortado apenas pelos gemidos do vento que, de vez em quando, fustigava as janelas, o crepitar amortecido do fume e o estalido do espevitador que eu, de tempos em tempos, retirava o morrão daquela. Os criados, Haritão e Joseph, já deviam ter dormido. Tudo era tão sombrio que eu lia e suspirava ao mesmo tempo, pois parecia que toda a alegria se tinha extinto da face da terra para sempre. Esse silêncio arrepiante foi quebrado finalmente pelo barulho do ferrolho da porta da cozinha. Era o Heathcliff que retornava da sua ronda mais cedo do que o usual, devido, suponho eu, à súbita tempestade. Mas a porta estava trancada, e ouvimos-o por isso dar a volta ao pátio para entrar pela outra. Levantei-me sem conseguir esconder a minha emoção, o que levou o meu companheiro, que estava olhando para a porta, a olhar em minha direção. Vou deixá-lo ficar lá fora 5 minutos, comunicou. Não se importa, pois não? Por mim, pode deixá-lo lá ficar a noite inteira, respondi. Dê a volta à chave e corra o ferrolho. E Mr. Earnshaw assim fez, antes que o seu hóspede alcançasse a porta da frente. Depois, veio para junto de mim e sentou-se numa cadeira na outra extremidade da mesa onde eu estava, deitando-se sobre o tampo e procurando encontrar nos meus olhos um sinal de solidariedade para com o ódio que ardia nos seus. Não a encontrou totalmente, já que havia algo de homicida no seu ódio, mas o que viu nos meus foi o suficiente para se animar a dizer: tanto eu como a senhora temos contas a ajustar com aquele homem, e se nenhum de nós for covarde, podemos aliar-nos. Ou será tão fraca como seu irmão? Quer resignar-se a sofrer até o fim, sem tentar ao menos pagar-lhe na mesma moeda? Já me chega o que sofri até agora, retorqui, e bem me agradaria uma retaliação que não recaísse sobre mim. Mas a traição e a violência são uma faca de 2 gumes, ferem mais os que a elas recorrem do que os seus inimigos. Traição e violência pagam-se com traição e violência, vociferou Hindem. Peço-lhe somente uma coisa, Mrs. Heathcliff, que se deixe ficar quieta e calada. Posso contar consigo? Tenho a certeza de que sentirá tanto prazer como eu em presenciar o fim daquele demônio. Se não se lhe antecipar, ele será a sua morte e a minha ruína. Maldito patife! Repare, bate à porta como se já fosse o dono da casa. Prometa-me que se calará e antes que o relógio dê as próximas badaladas, faltam só 3 minutos para 1, estará livre dele para sempre. Tirou do peito a arma de que te falei na minha carta e preparava-se para apagar a vela, mas eu consegui desviá-la ao mesmo tempo em que lhe agarrava o braço. Não, não ficarei calada, exclamei. O senhor não o tocará. Deixe a porta fechada e fique onde está. Não, a minha decisão está tomada e juro por Deus que a porei em prática, bradou a criatura em desespero. Prestarei-lhe um favor mesmo contra a sua vontade e farei justiça a Hareton. E não precisa se preocupar em me proteger. A Catherine morreu, já não resta ninguém para me chorar ou se envergonhar de mim mesmo que eu corte as galotas neste instante. É hora de pôr fim a tudo isso. Era como lutar com um urso ou argumentar com um louco. A minha única saída era correr para uma janela e avisar a vítima da sorte que o esperava. É melhor procurar abrigo em outro lugar por esta noite, gritei-lhe em tom triunfal. Mr. Earnshaw está decidido a dar um tiro se teimares em entrar. Vai mais é abrir a porta, minha grande, vociferou Heathcliff, dirigindo-me palavras tão delicadas que nem me atrevo a repeti-las. Não tenho nada com isso, repliquei. Entra e leva um tiro, se é isso que queres. O meu dever está cumprido. Dito isto, fechei a janela e voltei para o meu lugar junto à lareira. Como não sou hipócrita, não fingi ansiedade perante o perigo que eu ameaçava. Earnshaw desatou a praguejar encarniçadamente, clamando que eu ainda amava aquele vilão, e cobriu-me dos piores insultos pela minha manifesta falta de dignidade. E eu, lá no fundo, sem pesos na consciência, pensava em como seria bom para ele se Heathcliff o livrasse dessa existência ignóbil e como seria bom para mim se ele despachasse Heathcliff para onde ele merecesse. Enquanto assim cogitava, o caixilho da janela saltou com uma pancada seca e caiu ao chão, e o rosto sinistro de Heathcliff assomou-se ao buraco. Este, porém, era demais estreito para lhe dar passagem. Sorri, exultando de alegria por me sentir em segurança.
Ele tinha o cabelo e a gola do casaco cobertos de neve, e seus dentes afiados de canibal, arreganhados pelo frio e pela raiva, brilhavam na escuridão. Isabela, deixa-me entrar ou arrependerás, rosnou ele, como diz Joseph. Não quero ser responsável por um crime. Mr. Earnshaw está te esperando com uma navalha e uma pistola carregada. Então abre-me a porta da cozinha, sugeriu. Earnshaw chega lá antes de mim. Bem pouco amor é o teu que não resiste a um nevasco. Enquanto a lua brilhava durante o verão, deixou-nos dormir sossegados, mas assim que chega a neve, corres a procurar abrigo. Eu, se estivesse no teu lugar, Heathcliff, ia deitar-me sobre a tumba dela para aí morrer como um cão fiel. O mundo certamente já não tem valor para você. Você fez questão de deixar bem claro que Catherine era toda a sua alegria. Nem sei como vai conseguir sobreviver à perda. Ele está aí, não está? Vociferou o meu companheiro, precipitando-se para a abertura. Se conseguir enfiar o braço por esta nesga, sou capaz de alcançá-lo. Receio, Ellen, que me considere cruel, mas você não sabe tudo e, portanto, não me condene. Longe de mim instigar ou colaborar em um atentado, mesmo que fosse contra a vida dele. Desejar que morresse, isso eu desejei, e por isso tão descorajada fiquei e aterrada também pelas consequências do meu sarcasmo, quando Heathcliff deitou a mão à arma de Earnshaw e lhe a arrebatou. A pistola disparou e a navalha, com um impacto, fechou-se sobre o punho do seu detentor. Heathcliff puxou-a com violência, dilacerando-lhe a carne e meteu-a no bolso ainda pingando sangue. Em seguida, pegou uma pedra, quebrou o que restava da janela e saltou para dentro da sala. O seu adversário caíra inanimado com a intensidade da dor. De uma artéria ou de uma veia grossa, jorrava sangue em abundância. O maligno espezinhou-o e bateu-lhe repetidas vezes a cabeça contra as lajes, enquanto me agarrava com a mão livre para me impedir de ir chamar Joseph. Deve ter feito um esforço sobre-humano para resistir à tentação de aniquilá-lo por completo. Parou, por fim, exausto, e arrastou o corpo aparentemente sem vida para cima da banca. Rasgou então a manga do casaco de Earnshaw e ligou a ferida com tanta energia quanto a havia aplicado anteriormente ao espancá-lo. Sentindo-me liberta, não perdi tempo em ir à procura do velho criado, que, acabando por compreender o significado da minha atrabalhada narrativa, desceu os degraus 2 a 2 em alvoroço. Quá que temos! Que teu patrão está doido varado, e se chegar a durar 1 mês, meto-o no manicômio. E que ideia foi essa de trancar as portas enquanto eu andava lá fora, meu cão velho e desdentado? Não fique para aí espeticado a arengar. Vem cá, ou queres que seja eu quem trate dele? Limpe toda esta sujeira e cuidado com o morrão da candeia, que o sangue dele, mais da metade, é álcool. Então o senhor que matou-o? Exclamou Joseph, erguendo as mãos e os olhos ao céu, horrorizado. Se já viu semelhante coisa, que o senhor... O Heathcliff o fez cair de joelhos com um empurrão e atirou-lhe uma toalha. Mas Joseph, em vez de limpar o chão, pôs-se de mãos dadas a rezar uma oração que me deu vontade de rir pela sua estranha fraseologia. Eu estava tão insensível que já nada me chocava. Na verdade, aparentava a indiferença de alguns malfeitores perante a forca. Ah, já me esqueci de ti, disse o tirano. Tu mesma vais limpar as lajes. De joelhos. Conspiraste com ele contra mim, não foi, víbora? Ora aí, um trabalhinho justo para você. Abanou-me com tanta força que até os dentes me batiam uns nos outros. Depois, empurrou-me para junto do Joseph, que concluiu imperturbável as suas preces e, levantando-se, declarou que iria sem demora à granja. Mr. Linton era um magistrado, e nem que lhe tivessem morrido 50 esposas, havia de averiguar o sucedido. Era tal a sua obstinação que Heathcliff achou melhor fazer-me recapitular tintim por tintim tudo o que ali se passara, sem arredar pé do meu lado e com um olhar tão carregado de ódio que não pude recusar-me a fazê-lo. Não foi fácil convencer o velho de que Heathcliff não tinha sido o agressor, tanto mais que ele via como as explicações me eram arrancadas quase à força. No entanto, Earnshaw não tardou a convencê-lo de que ainda estava vivo. Joseph aprestou-se a ministrar-lhe uma boa dose de aguardente e, com isso, ele não tardou a recompor-se. Ciente de que Earnshaw ignorava os maus tratos que recebera enquanto estava sem sentidos, o Heathcliff insultou-o de bêbado e de louco e disse-lhe que estava preparado para esquecer tão atroz procedimento, mas que o aconselhava a ir para a cama. Para a grande alegria minha, o Heathcliff deixou-nos a sós, após tão judicioso conselho, e o Hindley foi estender-se sobre a pedra da lareira.
Eu subi para o meu quarto, admirada por ter escapado tão facilmente à fúria do Heathcliff. Esta manhã, quando desci, por volta das 11h30, Mr. Earnshaw encontrava-se sentado ao pé do lume, mais morto que vivo. O seu gênio do mal, quase tão esvaído e lívido como ele, estava de pé, encostado à esquina da chaminé. Nenhum deles parecia disposto a vir comer, pelo que eu, depois de esperar até a comida já estar fria, resolvi começar sozinha. Não havia nada que me tirasse o apetite, e era até com uma certa sensação de gozo e superioridade que olhava para os meus companheiros uma vez ou outra, sentindo o conforto de uma consciência tranquila. Assim que terminei, tomei a rara liberdade de ir para junto da lareira, passando por trás da cadeira de Earnshaw e ajoelhando-me ao seu lado a um cantinho. O Heathcliff nem para mim olhou, mas eu, erguendo os olhos, fitei-o demoradamente, quase com tanto à vontade como se ele se tivesse transformado em uma estátua. A sua fronte, que outrora me parecia tão viril e se me afigurava agora diabólica, dir-se-ia ensombreada por nuvens de tempestade. Seus olhos de basilisco apresentavam-se mortiços, das noites mal dormidas e quem sabe talvez do pranto, pois tinha as pestanas umedecidas. Seus lábios, sem o sarcasmo e a ferocidade habituais, comprimiam-se numa expressão de indizível tristeza. Fora ele outro, e eu teria tapado os olhos perante tanto sofrimento. Mas, tratando-se de Heathcliff, regozijei-me, e por mais vil que possa parecer humilhar um inimigo em desvantagem, não podia perder a ocasião para lhe aferroar. Aquele seu momento de fraqueza era a única oportunidade que tinha para saborear o prazer de lhe pagar na mesma moeda todo o sofrimento que me causou. A menina não tem vergonha? Atalhei. Até parece que nunca abriu uma Bíblia na sua vida. Não lhe chega que seja Deus a castigar seus inimigos? É presunção e maldade juntar as suas torturas às dele? Concordo que geralmente seja assim, ele prosseguiu. Mas que desgraça acontecida ao Heathcliff me satisfaria se eu não tivesse contribuído para ela? Até não me importava que ele sofresse menos se fosse eu a provocar-lhe o sofrimento e ele ficasse a saber que era eu a sua causadora. Ah, quantas ofensas tenho a devolver-lhe! Só sob uma condição lhe poderia perdoar. Seria olho por olho, dente por dente. Retribuir-lhe cada momento de agonia, fazê-lo descer até o nível no que me encontro. E como ele foi o primeiro a ofender-me, que fosse ele também o primeiro a implorar meu perdão. E depois, depois talvez eu pudesse então mostrar alguma generosidade. Mas é absolutamente impossível que algum dia possa me sentir vingada, e assim sendo, não posso perdoá-lo. Então, Hindley pediu água, e eu fui buscar-lhe um copo, e perguntei-lhe como se sentia. Não tão mal quanto desejava, respondeu. Mesmo sem falar no braço, sinto o corpo todo dolorido, como se enfrentasse uma legião de demônios. Não é para menos, observei. A Catherine costumava dizer que era ela quem zelava pela sua integridade física. Queria ela dizer que certas pessoas, receando ofendê-la, não agrediam a si. Graças a Deus que os mortos não se levantam das sepulturas, senão ontem à noite ela teria presenciado uma cena deveramente humilhante. O senhor, por acaso, não tem o peito e os ombros cheios de nódoas? Não sei, mas por que pergunta? Teria ele atrevido a bater em mim enquanto eu estava sem sentidos? Espisou-o, deu-lhe pontapés e bateu-lhe sua cabeça no chão, segredei-lhe. Estava com água na boca, tal era a vontade de despedaçá-lo com os dentes, porque só uma metade dele é que é humana, ou talvez nem tanto. Earnshaw ergueu os olhos como eu para o rosto do nosso inimigo, que parecia alienado de tudo o que o rodeava e absorto em sua angústia, um rosto que refletia cada vez mais a negrura que lhe ia na alma. Oh, concedesse-me Deus, ainda que somente na hora derreira, a força suficiente para estrangulá-lo, e iria com todo o gosto para o inferno. Gemeu, impaciente, contorcendo-se e tentando se levantar, mas caindo de novo para trás, desesperado e convencido de sua impotência. Não, já chega que ele tenha sido a causa da morte de um de nós, disse eu, falando bem alto. Na granja, todos sabem que, se não fosse ele, sua irmã ainda estaria viva. Portanto, é preferível ser-se odiado por ele do que amado.
Quando me lembro de como éramos felizes, de como Catherine era alegre antes de sua chegada, não posso deixar de amaldiçoar esse dia. Provavelmente Heathcliff atentou mais na veracidade do que se dizia do que nas razões de quem o dizia. Notei que lhe tivemos despertado a atenção, pois as lágrimas rolavam-lhe dos olhos para as cinzas e a respiração era entrecortada por sufocantes suspiros. Olhei-lhe nos olhos e desatei a rir, trombeito. As frestas enevoadas do inferno relampejaram por um instante, mas o demônio que geralmente pulava cá para fora estava tão abatido que não receei lançar-lhe outra gargalhada de escárnio. «Levanta-te e desapareça da minha vista», ordenou, das profundezas do desespero. Ou pelo menos isso foi o que entendi, pois falou num tom de voz quase imperceptível. «Como?» retorqui. Eu também gostava muito de Catherine, e o irmão dela precisa de assistência, que eu, por respeito à sua memória, lhe concederei. Agora que está morta, parece que a revejo em Hindley. Os olhos dela são iguais aos dele, olhos que tu tentaste arrancar, pisando-os e ensanguentando-os. E a sua... Levanta-te, miserável, antes que te calque aos pés, bradou, esboçando um movimento ameaçador que mereceu outro da minha parte. Mas então, continuei, já a postos para fugir, se a pobre Catherine tivesse confiado em ti e adotado o ridículo, desprezível e degradante nome de Mrs. Heathcliff, não tardaria a descer ao estado no que o irmão se encontra agora. Mas ela não teria suportado em silêncio teu comportamento abominável e teria dado voz ao ódio e à repulsa. O espaldar do banco e o próprio Earnshaw se interpunham entre mim e Heathcliff. Por isso, ele, em vez de tentar me agarrar, empunhou uma faca que estava na mesa e arremessou-a contra mim. A faca espetou-me bem por baixo da orelha, cortando-me a palavra. Arranquei-a e corri para a porta, lançando-lhe à cara uma outra frase que espero tenha o ferido mais fundo do que o seu projétil. A última coisa que me apercebi foi da sua arremetida furiosa, sustenta pelo peito de seu anfitrião e de rolarem os dois para acima da lareira. Ao fugir pela cozinha, gritei ao Joseph que corresse a acudir ao patrão, depois esbarrei com o Hindley, que estava brincando na soleira da porta com uma ninhada de cachorrinhos tentando encavalá-los nas costas de uma cadeira, e finalmente, como uma alma liberta do purgatório, corri, saltei e voei pela encosta abaixo. Depois, cansada de tanto serpentear, meti por direito pelo brejo em direção à luz que brilhava na granja. Antes ser condenada às penas do inferno do que passar mais uma noite que fosse sobre aquele teto, no alto dos ventos. Isabela calou-se e bebeu um golinho de chá. Em seguida, pôs-se de pé, pediu-me que a ajudasse a pôr a touca e um grande chale que eu lhe tinha trazido, e fazendo orelhas moucas aos meus pedidos insistentes para que se deixasse ficar por mais uma hora, trepou a uma cadeira, beijou os retratos de Edgar e de Catherine, honrou-me com idêntica despedida e dirigiu-se para a carruagem, acompanhada pela Fanny, que não parava de ladrar de satisfação por haver reencontrado a sua dona. E abalou para não mais voltar. No entanto, quando as coisas se acalmaram, ela e o meu patrão passaram a corresponder-se com regularidade. Creio que se instalou no sul, perto de Londres. Aí deu à luz um filho, poucos meses depois da sua fuga, que foi batizado com o nome de Linton e que, desde o início, segundo dizia a mãe, se revelou uma criança achacada e rabugenta. Um dia encontrei Mr. Heathcliff na vila e ele me perguntou onde é que ela vivia. Como me recusasse a responder-lhe, contrapôs que isso não lhe interessava, mas ela que se livrasse de vir ter com o irmão. Não era com o irmão que ela devia viver, mas sim com ele. Embora eu não lhe tenha dado qualquer informação, o certo é que acabou por descobrir através de algum criado tanto o seu paradeiro como a existência da criança. Contudo, não a importunou, graças, suponho eu, ao ódio que lhe votava. Pedia notícias do filho sempre que me encontrava, e quando soube que nome lhe haviam dado, comentou com um sorriso sinistro. Querem que o odeie também, não é? Acho que o que querem é que o deixem em paz, respondi. Tê-lo-ei quando me aprouver, podem ter a certeza, ripostou Heathcliff.
Felizmente, a mãe faleceu antes de isso acontecer, cerca de 13 anos após a morte de Catherine, quando o pequeno Linton tinha 12 anos ou talvez um pouco mais. No dia seguinte ao da inesperada visita de Isabela, não tive oportunidade de falar com o meu patrão. Esquivava-se a qualquer conversa e não estava em condições de discutir fosse o que fosse. Quando finalmente consegui que me prestasse atenção, notei que estava satisfeito pela irmã ter abandonado o marido, a quem ele odiava com uma intensidade que não se julgaria possível em uma natureza tão branda como a sua. Tão profunda e visceral era essa aversão que evitava frequentar quaisquer lugares onde pudesse ver ou ouvir falar de Heathcliff. O desgosto aliado a este impedimento fez dele um perfeito eremita. Abdicou de suas funções de magistrado, deixou até de ir à igreja, evitava o mais possível ir à vila e passou a levar uma existência de completa reclusão entre os muros de sua propriedade. Só saía para dar passeios solitários pelos campos e para ir visitar a sepultura da mulher, quase sempre ao cair da noite ou logo ao raiar da aurora, para não ter de se cruzar com ninguém. Mas ele era bom demais para ser completamente infeliz por muito tempo. Este, pelo menos, não pedira que a alma de Catherine o perseguisse. O tempo trouxe-lhe a resignação e uma melancolia mais doce ainda que a alegria. Recordava-a com um amor terno e ardente, ansiando e esperançado pelo momento de partir para um mundo melhor onde ela sem dúvida se encontrava. Além disso, tinha também afeições e consolações terrenas. Durante uns dias, pouca atenção prestou à pequenina sucessora da falecida, mas essa frieza derreteu-se como neve em abril, e antes mesmo da criaturinha dar os primeiros passos ou balbuciar as primeiras palavras, ela já lhe subjugara o coração com o cetro do despotismo. Chamava-se Catherine, mas ele nunca a tratava pelo nome completo, como nunca havia abreviado o nome da primeira Catherine, talvez porque Heathcliff tivesse por hábito fazê-lo. Para ele, a menina era a Cat, o que a distinguia da mãe, ao mesmo tempo que a associava a ela. O seu amor pela criança provinha mais dessa ligação do que dos laços de sangue que os uniam. Eu costumava a compará-lo a Hindley Earnshaw, mas tinha dificuldade em explicar por que motivo os comportamentos de um e de outro eram tão diferentes em circunstâncias tão semelhantes. Ambos eram maridos extremosos e ambos eram dedicados aos filhos. Por isso, não percebia por que não haviam trilhado um caminho semelhante, fosse ele o do bem ou do mal. Hindley, aparentemente de caráter mais forte, revelou-se infelizmente o mais degenerado e o mais fraco. Quando o barco encalhou, o capitão abandonou seu posto e a tripulação, em vez de tentar salvar o infortunado barco, amotinou-se gorando quaisquer esperanças de recuperação. Linton, pelo contrário, mostrou toda a coragem de uma alma com fé. Acreditou em Deus e Deus o confortou. Um esperou e o outro desesperou. Cada um escolheu seu destino e condenado a cumpri-lo até o fim. Mas o senhor Mr. Lockwood não há de querer ficar por aqui a me ouvir moralizar. O senhor pode julgar por si tão bem quanto eu, ou pelo menos acreditará que o faz, o que é a mesma coisa. A sorte de Earnshaw foi a que era de se prever. Em menos de meio século, foi juntar-se à irmã. Na granja nunca se soube ao certo qual era o seu estado. Só se soube o que me contaram quando fui chamada para ajudar aos preparativos do funeral. Foi o Dr. Kenneth que veio trazer a notícia ao meu patrão. "Olha, Nelly", disse ele entrando a cavalo no pátio uma certa manhã, cedo demais para que eu não adivinhasse logo más notícias. "Chegou a nossa vez de chorar. Sabe quem nos deixou agora?" "Quem?" perguntei alvoroçada. "Vê se adivinha", retrucou o médico apeando-se do cavalo e prendendo as rédeas na argola junto à porta. "Pode ir pegando na ponta do avental, pois vai precisar." "Certamente não foi Mr. Heathcliff", exclamei. "O quê? E tu verterias lágrimas por ele?" admirou-se o médico. "Não, não foi ele. Esse é um jovem vigoroso, vem de saúde. Ainda há pouco o vi.
Acho-o até mais gordo depois que a cara metade o deixou. Quem foi então, senhor doutor? Insisti, impaciente. Foi Hindley Earnshaw, o teu amigo de infância, respondeu o médico, e meu amigo íntimo, se bem que ultimamente levasse uma vida desregrada demais para o meu gosto. Ora, vês, não te dizia que havias de chorar? Mas consola-te, morreu sem trair sua natureza, bêbado como um lorde. Pobre rapaz, também me faz pena. Um velho amigo deixa sempre saudades, mesmo que era capaz das piores intrugices que se possa imaginar. E a mim pregou-me bastantes. Parece que andava pelos 27 anos, a tua idade, Nelly. Quem diria que tu e ele nasceram no mesmo ano? Devo confessar que este golpe foi mais duro do que o choque causado pela morte de Mrs. Linton. Assaltaram-me velhas recordações. Sentei-me a chorar na soleira da porta, como se da morte de um parente se tratasse, e pedi ao médico que chamasse outro criado para o levar à presença do patrão. Não conseguia deixar de me pôr a seguinte questão: teria a morte sido natural? Por mais que fizesse, esta ideia não saía da minha cabeça, e era de tal modo persistente que resolvi pedir licença para ir ao alto dos vendavais prestar as últimas homenagens ao defunto. Mr. Linton mostrou-se relutante, mas eu evoquei com eloquência o abandono a que devia estar devotado Mr. Earnshaw e afirmei que o meu ex-patrão e meu irmão de leite tinha tanto direito aos meus serviços quanto ele próprio. Além disso, lembrei que o filho de Hindley, o pequeno Linton, era no parou da sua falecida mulher, e que, na ausência de parentes mais próximos, era ele quem deveria criá-lo, deveria também, ou melhor, tinha que averiguar também em que situação se encontrava a propriedade e tomar conta dos negócios do cunhado. Não se encontrando em condições de tratar de todos estes assuntos naquela altura, Mr. Linton encarregou-me de ir falar com o tabelião e acabou por me deixar partir. Este tabelião era o mesmo de Earnshaw. Fui à vila e pedi-lhe que me acompanhasse, mas ele abanou a cabeça e me aconselhou a que deixasse Heathcliff em paz, pois se descobrisse toda a verdade, ficar-se-ia a saber que Hareton estava praticamente na miséria. O pai morreu cheio de dívidas, declarou. A propriedade está toda hipotecada e a única esperança do herdeiro natural é apelar à compaixão e benevolência do credor. Ao chegar ao alto, expliquei que estava ali para me certificar de que estava sendo feito tudo o que era necessário. Joseph, que parecia bastante pesaroso, mostrou-se satisfeito com a minha presença. Quanto a Mr. Heathcliff, disse que não achava que eu fosse lá precisa, mas que se quisesse podia ficar e tratar dos preparativos do enterro. O que ele merecia era ser enterrado numa encruzilhada, sem cerimônia religiosa nem nada, afirmou. Ontem deixei-o sozinho 10 minutos e nesse intervalo trancou as 2 portas para eu não poder entrar e bebeu durante toda a noite, no firme propósito de se matar. Hoje de manhã tivemos de arrombar a porta da sala, quando o ouvimos resfolegar como um cavalo, e fomos dar com ele estirado no banco. Podíamos tê-lo esfolado ou escalpelado vivo, que não daria por nada. Mandei chamar o Kenneth, mas quando ele chegou já o animal tinha esticado o pernil. Estava morto, rígido e gelado. Hás de convir que não valia a pena me incomodar mais por sua causa. Joseph confirmou a descrição, mas musmungou. Antes queria que tivesse sido ele a ir buscar o médico, eu cá ficava melhor a cuidar do patrão. A verdade é que ainda não estava morto quando eu saí de casa. Insisti para que Mr. Earnshaw tivesse um enterro digno. Heathcliff disse-me que fizesse o que entendesse, mas que não me esquecesse de que era do bolso dele que saía o dinheiro para as despesas. A sua atitude manteve-se fria e distante, sem denotar alegria nem tristeza. Se alguma emoção exprimia, era a satisfação cruel de haver alcançado uma vitória difícil. Uma só vez detectei nele um certo ar triunfal, precisamente quando os cangalheiros iam a sair com o caixão. Ainda teve a hipocrisia de se vestir de luto, e antes de seguir com o Harrington para o cemitério, ergueu a pobre criança até à altura da mesa e segredou-lhe com refinado prazer. Agora és meu menino, e veremos se uma árvore não cresce tão torta como a outra quando o mesmo vento a faz vergar. O pobre inocente pareceu contente com a tirada. Pôs-se a brincar com as suíças e a afagar-lhe o queixo,
Mas eu, adivinhando o verdadeiro significado daquelas palavras, disse sem peias: o menino tem de ir comigo para a granja. Ninguém no mundo lhe pertence menos do que ele. É isso que diz o Linton? Inquiriu. Naturalmente que sim, e deu-me ordens para o levar, repliquei. Está bem, disse o canalha. Não vamos discutir isso agora. Sempre sonhei educar uma criança. Diz por isso ao teu patrão que, se me levar este, quero o meu de volta para preencher o seu lugar. Não me oponham a que o Harrington vá contigo, mas podem estar certos de que mandarei buscar o outro. Não te esqueças de o avisar. Esta ameaça era o suficiente para nos deixar de mãos atadas. Quando voltei, dei o recado a Mr. Linton, que, mostrando-se pouco interessado, não mais falou em interferir. E ainda que fosse esse seu desejo, custa-me a crer que tivesse sido bem-sucedido. O hóspede era agora o dono do Alto dos Vendavais, seu proprietário de direito, do que deu provas ao tabelião, que por sua vez deu a Mr. Linton. Mr. Earnshaw havia hipotecado cada hectare de terra para satisfazer o vício do jogo, e seu credor era Heathcliff. Deste modo, Harrington, que poderia ser agora o maior proprietário das redondezas, ficou reduzido a um estado de completa dependência do inimigo mortal de seu pai, e era tratado como um serviço dentro de sua própria casa, sem salário e sem poder reivindicar seus direitos, desamparado e inigado da injustiça de que era vítima. Capítulo 18. Os 12 anos que se seguiram àquela época tão triste, prosseguiu Mrs. Dean, foram os mais felizes da minha vida. As minhas maiores preocupações durante esse tempo foram as maleitas sem importância da nossa menina, como acontece, aliás, com todas as crianças, ricas ou pobres. De resto, e passados os que foram os primeiros 6 meses, ela cresceu à vista de olhos e aprendeu a andar e a falar lá à sua maneira, antes que a urza florescesse pela segunda vez sobre a cama de Mrs. Linton. Era o raio de sol mais resplandecente que jamais brilhou numa casa enlutada. Um rostinho bonito com os belos olhos dos Earnshaw, mas a pele clara, os feições delicados e os cabelos loiros e encaracolados dos Linton. Um espírito vivo, mas sem aspesa, coroado por um coração sensível e caloroso até demais em suas afeições. Nessa sua propensão para afetos profundos, fazia lembrar a mãe. Todavia, não se parecia com ela, pois era capaz de ser terna e meiga como uma pomba, e a voz era doce e a expressão melancólica. Sua ira nunca era exacerbada, nem seu amor devastador, mas terno e profundo. Há que reconhecer, no entanto, que tinha alguns defeitos a par destas qualidades. Um deles era um certo atrevimento. Outro era uma teimosia perversa de que as crianças mimadas invariavelmente dão mostra, tenham elas bom ou mau gênio. Se um serviço a contrariava, dizia logo: vou queixar-me para o papai. E se o papai a admoestava, nem que fosse só com o olhar, ficava sentida só visto. Até parecia que lhe tinham feito mal. E não acredito que ele tenha dirigido alguma palavra mais áspera. Foi ele quem tomou sozinho a educação da filha a seu cargo, fazendo disso um entretenimento. Afortunadamente, sua curiosidade e inteligência perspicaz faziam dela uma excelente aluna. Aprendia rápido e com vontade, fazendo justiça ao mestre. Cathy chegou aos 12 anos sem nunca ter transposto sozinha, uma única vez, os limites da propriedade. Uma ou outra vez o Mr. Linton levava a dar um passeio mais longo, de 1 milha ou coisa assim, mas nunca a confiava à guarda de ninguém. Gimmerton não passava para Cathy de um nome sem significado, e a capela era o único lugar onde entrara além da sua própria casa. O Alto dos Vendavais e Mr. Heathcliff não existiam para ela. Era uma verdadeira reclusa, aparentemente satisfeita com o tipo de vida que levava. Umas vezes, porém, quando da janela de seu quarto espraiava os olhos pelas redondezas, perguntava-me: Ellen, quando poderei subir ao topo daqueles montes? Gostaria tanto de saber o que se estende para além deles. É o mar? Não, Miss Cathy, são outros montes iguais àqueles. E como são aquelas escarpas douradas pelo sol quando estamos ao pé delas? As encarpas abruptas de Penistone Crag e dos outros montes mais altos atraíam-lhe a atenção, em especial quando a luz do poente banhava os picos mais altos, mergulhando na sombra tudo o resto. Expliquei-lhe que eram simples penedos, cuja terra que enchia as fendas dificilmente daria para alimentar uma árvore raquítica.
E por que continuam iluminadas depois que aqui já anoitece? Insistiu. Porque estão muito acima do lugar onde moramos, respondi. A senhora não pode chegar lá. São muito altos e escarpas. No inverno, o gelo os cobre antes de chegar aqui, e mesmo no pino do verão, já vi neve naquele côncavo escuro do lado nordeste. Ah, já esteve lá? Exclamou, radiante. Então eu também posso ir quando for crescida. E o papai já esteve lá, Ellen? O seu pai vai dizer-lhe, atalhei, apressadamente, que esses montes não valem a visita. Os breus nos quais a senhora costuma passear com ele são muito mais bonitos, e o nosso parque é o lugar mais lindo do mundo. Mas a nossa propriedade já eu conheço, e aqueles montes ainda não, disse ela para si mesma, e gostaria tanto de olhar a toda a volta do cume mais alto. Um dia eu irei lá com a Minnie. A Gruta das Fadas, a que uma criada se tinha referido em conversa, deu-lhe por completo volta à cabeça, e não descansou enquanto não concretizou esse sonho. Tanto pediu ao pai que ele lhe prometeu que a levaria lá quando fosse mais crescida. Mas para Cat a idade contava-se pelos meses, e por isso perguntava constantemente, já posso ir a Penistone Crag? Mas como uma das últimas curvas do caminho sinuoso que levava até lá passava muito perto do alto dos vendavais, Mr. Edgar, sem ânimo para lá passar, dava-lhe invariavelmente a mesma resposta. Não, meu amor, ainda não. Como já disse, Mrs. Heathcliff viveu pouco mais de 12 anos depois de se separar do marido. As pessoas da sua família eram de constituição delicada. Nem ela nem Edgar tinham os ares saudáveis e corados que se veem por estes sítios. Já não sei dizer que doença a levou, mas penso que morreram ambos do mesmo mal, uma febre, coisa de pouca monta no começo, mas incurável e devastadora para o fim. Escreveu ao irmão a comunicar-lhe o possível desfecho da doença que já durava há 4 meses e pedia-lhe que fosse visitá-la, pois tinha muitas disposições a fazer e queria, sobretudo, despedir-se dele e confiar o Linton à sua guarda. A sua grande esperança era que o filho dele pudesse ficar com o tio daí em diante, tal como até aí tinha ficado com ela, pois estava convencida de que o pai dele não se mostraria interessado em assumir o seu sustento e educação. Meu patrão nem por um momento hesitou em aceder ao pedido da irmã. Apesar da sua habitual relutância em sair de casa, acorreu prontamente ao seu chamado, mas não sem antes entregar Cat durante sua ausência à minha exclusiva vigilância, com insistentes recomendações de que ela não deveria em caso algum ultrapassar os limites do parque, mesmo acompanhada. Não pensou sequer na hipótese de ela o fazer sozinha. Mr. Edgar ficou fora 3 semanas. A minha pupila passou os 2 primeiros dias sentada a um canto da biblioteca, tão tristonha que não lhe apetecia ler nem brincar. Durante este tempo de acalmia, não me deu trabalho nenhum, mas seguiu-se-lhe um período de grande impertinência e inquietação. Não podendo com a minha idade e com tudo o que tinha para fazer andar de um lado para o outro a entretê-la, magiquei numa maneira de ela se entreter sozinha. Passei a mandá-la dar passeios pela quinta, ora a pé, ora a cavalo, e ela, quando voltava, escutava com toda a atenção as aventuras reais e imaginárias que tinha para me contar. Estávamos no pino do verão, e ela tomou tanto gosto por estes passeios solitários que arranjou sempre maneira de andar lá por fora desde o pequeno almoço até a hora do chá. Depois, passava o resto do dia a contar histórias mais fantásticas que se possa imaginar. Nunca receei que ela se afastasse para mais longe, porque os portões da quinta geralmente estavam fechados à chave, e achava que não seria capaz de se aventurar sozinha pelos matos fora, mesmo que os portões estivessem abertos. Infelizmente, a minha confiança provou ser desmedida. Cat veio ter comigo uma manhã às 8 horas, e comunicou-me que naquele dia ela era um mercado árabe que se preparava para atravessar o deserto com sua caravana, e que eu tinha de fornecer os mantimentos necessários para ela e para seus animais. A saber, um cavalo e 3 camelos, estes últimos personificados por um grande galgo e um casal de perdigueiros. Meti uma boa provisão de guloseimas na cestinha que pendurei na sela, e ela partiu a bom trote, ligeira e folgada como uma fada, protegida do sol de julho por um grande chapéu de aba larga envolto num véu de tule, a rir e a troçar dos meus conselhos para que evitasse grandes cavalgadas e voltasse cedo. Porém, à hora do chá, aquela marota não tinha aparecido. Entretanto, chegou um dos viajantes, o galgo, que, já velho, gostava de sossego. Mas de Cat e do cavalo e dos perdigueiros, nem sinal. Enviei criados em todas as direções, e por fim fui eu mesma procurá-la.
Num extremo da propriedade estava um trabalhador da quinta consertando uma cerca de plantação e perguntei-lhe se vira nossa menina. Vi-a esta manhã, respondeu. Até me pediu que lhe fizesse uma chibata com um ramo de avelã. Depois fez a montada saltar aquela sebe ali na parte mais baixa e desapareceu a galope. O senhor pode imaginar como fiquei com estas notícias, mas logo me pareceu que devia ter ido para Penistone Crag. Que será que lhe aconteceu? Exclamei, passando pela abertura que o homem estava consertando e dirigindo-me para a estrada principal. Percorri milhas e milhas como se quisesse ganhar uma corrida, até que ao dar uma curva avistei o alto dos vendavais, mas de Cat nem sinais, nem perto nem longe. Os Craigs ficam a cerca de 1,5 milhas para além da propriedade de Mr. Heathcliff, ou seja, 4 milhas da granja, e comecei a recear que a noite caísse antes de os alcançar. E se ela escorregou quando andava trepando pelo meio das escarpas? Pensei. E se morreu ou partiu alguma coisa? Era então verdadeiramente angustiante. Por isso foi a princípio com um reconfortante alívio, que ao passar pelo alto dos vendavais, vi Charlie, o mais aguerrido dos 2 perdigueiros, deitado debaixo de uma janela, com a cabeça inchada e uma orelha sangrando. Abri a cancela, corri para a porta e bati com toda a força. Veio abri-la uma mulher que eu conhecia de Gimmerton, mas que agora servia no alto dos vendavais desde a morte de Mr. Earnshaw. Já sei, disse. Vem à procura da sua menina. Não se aflija, que ela está aqui. Não lhe aconteceu nada. Ainda bem que não era o patrão. Então ele não está em casa? Disse eu, ofegante não só da caminhada, mas também da aflição. Não está, não. Saiu com o Joseph e acho que ainda devem demorar 1 hora. Entre e descanse um bocadinho. Entrei e vi a minha ovelhinha desgarrada balançando-se diante da lareira, toda repimpada numa cadeira de balanço que pertencia à mãe quando pequena. Tinha pendurado o chapéu na parede e parecia perfeitamente à vontade e muito disposta, a rir e a tagarelar com o Harrington, agora um latarão de 18 anos, que não tirava os olhos dela num misto de espanto e curiosidade, sem entender patavida da interminável sucessão de comentários e perguntas que ela não parava de fazer. Sim, senhora, exclamei, tentando mascarar minha alegria com severidade e contenção. Este foi o seu último passeio a cavalo, enquanto seu pai não voltar? Não põe mais os pés de casa, ouviu, sua grandíssima marota? Oh, Ellen, gritou, rejubilante, saltando para o chão e vindo correndo ter comigo. Esta noite é que tenho uma história bem bonita para te contar. Como deste de mim? Já tinhas vindo aqui alguma vez? Ponha o chapéu e vamos já para casa. Estou muito zangada com você, Miss Cat. A menina portou-se muito mal. E escuse de fazer beicinho e de se pôr em choradeiras, que isso não me poupa a canseira de andar por aí a procurar você. Quando penso nas recomendações de Mr. Linton para não deixá-la sair de casa e a menina desaparecer-me desta maneira, já vi que é uma raposinha matreira, e de aqui em diante, mais ninguém vai confiar em você. Mas o que foi que eu fiz? Perguntou, sentida, soluçando. O papai não recomendou nada disso e não vai me ralhar. Ele não é mau como tu. Então, menina, disse eu, deixe-me atar as fitas do seu chapéu. Onde já se viu tanto atrevimento? Que vergonha! Com 13 anos e se portando como um bebê? Esta minha última exclamação deveu-se a ela arrancar o chapéu da cabeça e ter se escapado para junto da chaminé. Deixe lá, Mrs. Dean, interveio a criada. Não se zangue com uma menina tão bonita. A gente é que a atrasou. Ela queria ir-se logo, para não afligi-la, mas o Harrington ofereceu-se para ir acompanhá-la, e eu achei que ele fazia muito bem, porque a estrada do monte é muito traiçoeira. O Harrington manteve-se de mãos nos bolsos durante toda a discussão, com acanhamento de falar, embora não parecesse nada contente com a minha intromissão. Quanto tempo ainda a menina quer que eu espere? Insisti, fazendo orelhas moucas aos pedidos da mulher. Daqui a 10 minutos é noite. Onde está o cavalo, Miss Cat? E onde está o Phoenix? Ou a menina se despacha, ou deixo-a aqui ficar. A menina escolha. O cavalo está no pátio, respondeu. E o Phoenix está fechado ali dentro. Foi mordido. E o Charlie também. Eu ia contar-te tudo, mas como te zangaste comigo, não mereces que te conte nada. Peguei no chapéu e tentei pôr-lhe-o novamente. Ela, porém, percebendo que as outras pessoas estavam do seu lado, desatou a correr à volta da sala. Tentei agarrá-la, mas ela parecia um rato a esgueirar-se por cima e por baixo dos móveis e a esconder-se atrás deles, tornando ridícula a situação. A criada e o Harrington riam a bom rir, e ela também, cada vez mais desaustinada, até que lhe gritei, já fora de mim, se Miss Cat soubesse de quem é esta casa, queria era ir-se já embora. É do seu pai, não é? Perguntou ela, voltando-se para o Harrington.
Não, senhora, respondeu ele, timidamente, ficando muito corado e baixando os olhos. Não conseguia encarar Cat, embora os olhos dela fossem iguaizinhos aos dele. Então de quem é? Do seu patrão? Insistiu ela. O Harrington corou ainda mais agora por outro motivo e virou-lhe as costas, remoendo pragas. Afinal, quem é o patrão dele? Continuou a menina, impertinente, voltando-se para mim. Ele falava da nossa casa, dos nossos criados, e eu julguei que fosse filho do dono. Nem me tratou por Miss Cat nem nada. Se fosse mesmo um criado, devia fazê-lo, não devia? Perante tanta tagarelice, o rosto do rapaz se fechou como o céu em dia de trovoada. Pela minha parte, dei uns safanões àquela língua de trapos para ver se ela se calava, e finalmente consegui aprontá-la para sair. Agora vai buscar o meu cavalo, disse ela ao rapaz que nem suspeitava ser seu parente, como se dirigisse a um dos moços de estrebaria lá da granja. E, se quiseres, podes vir comigo. Quero ver o sítio onde o duende caçador sai do pântano e ouvir-te falar das fadas, mas tens de te despachar. Então, vais ou não vai buscar o meu cavalo? Eu não sou seu criado, ouviu? Vá pro diabo, praguejou ele. Vou para onde? Perguntou ela, apanhada de surpresa. Pro diabo, bruxa de uma figa, ripostou Harrington. Tá vendo, Miss Cat, que bela companhia que a menina arranjou? Atalhei. Bonitas palavras para se dizerem a uma menina. Por favor, não se ponha a discutir com ele. Venha comigo. Vamos nós mesmas procurar a Minnie e sair daqui para fora. Ellen, exclamou ela, fitando-me boquiaberta. Como se atreve ele a falar comigo? Não é sua obrigação fazer o que eu lhe peço? Seu malcriado, vou contar ao papai e depois vais ver. O Harrington não se mostrou nada preocupado com a ameaça, o que deixou Catherine com os olhos rasos de lime da raiva que sentia. Vai tu buscar o cavalo, exclamou, virando-se para a mulher, e solta imediatamente o meu cão. Calma, menina, respondeu a sua interlocutora. Não perde nada em ser bem educada. Mr. Harrington não é filho do patrão, mas é seu primo, e eu não fui contratada para servi-la. Aquele? Meu primo? Exclamou Cat, com desdém, soltando uma gargalhada. Isso mesmo, corroborou a outra. Oh, Ellen, não deixas que eles digam uma coisa dessas, disse ela, confusa. O meu primo foi o papai buscar em Londres e é filho de um homem de bem. Agora este... E desatou a chorar, chocada com a ideia de ser parente de semelhante labrego. Pronto, pronto, disse eu para a consolar. As pessoas podem ter muitos primos, e de todas as espécies, Miss Cat. Mas isso não quer dizer nada. Se forem ruins ou mal educados, é só não se darem com eles, e pronto. Ele não pode ser meu primo, Ellen, não pode, repetia Catherine com renovada indignação, à medida que ponderava a questão, vindo refugiar-se nos meus braços como para se proteger dos seus próprios pensamentos. Eu estava aborrecida com a troca de revelações havida entre ela e a criada, pois não tinha dúvidas de que Mr. Heathcliff seria posto ao conhecimento do regresso de Linton, anunciado pela primeira, nem de que o primeiro pensamento de Catherine, ao reencontrar o pai, seria pedir explicações para a afirmação, feita pela segunda, sobre seu parentesco com aquele labrego. Harrington, já recuperado do desgosto de ter sido tomado por um serviçal, pareceu comover-se com o desgosto da menina, trouxe-lhe o cavalo até a porta e, para a agradar, foi buscar ao canil um lindo cachorrinho terrier de pernas bambas que entregou a Cat, rogando que não chorasse mais, pois não tinha intenção de ofendê-la. Catherine engoliu as lágrimas, mirou-lhe com um misto de espanto e horror e recomeçou a choradeira. Eu mal pude conter um sorriso perante tamanha antipatia pelo pobre rapaz, que era, por sinal, um jovem atlético, bem constituído e muito bem aparecido, vendendo saúde, mas vestido com roupas apropriadas para suas ocupações diárias na fazenda e para andar pelos descampados, atrás de coelhos e outras espécies. Pareceu-me, no entanto, entrever-lhe na fisionomia um espírito dotado de qualidades que o pai dele jamais possuíra. Pérolas perdidas, de certo, pelas ervas daninhas, que minaram seu desenvolvimento. Notava-se, no entanto, que aquele solo era fértil e capaz de produzir colheitas abundantes em circunstâncias favoráveis. Não creio que Mr. Heathcliff lhe infligisse maus tratos físicos, graças à sua natureza destemida, que desaconselhava esse tipo de opressão, e à inexistência daquela tímida passividade que, na opinião de Heathcliff, tornaria gratificantes os maus tratos. A sua malevolência parecia visar, sobretudo, fazer dele um bruto. Harrington nunca aprendera a ler nem a escrever,
Nunca foi repreendido por seus maus hábitos, desde que o seu tutor não se sentisse incomodado com eles. Nunca lhe ensinaram o caminho da virtude, nem os mais simples preceitos para se proteger do vício. E pelo que ouvi dizer, Joseph tinha contribuído em muito para estragá-lo, com aquela mentalidade conservadora que o levava a adulá-lo e a mimá-lo em excesso, enquanto criança, só pelo fato de ser o herdeiro da velha família. E tal como fora seu costume acusar Ketting, Earnshaw e Heathcliff, quando eram pequenos, de esgotarem a paciência do patrão, levando-o a procurar refúgio na bebida, com seus desmandos, como ele os chamava, também agora lançava sobre os ombros do estuprador o peso das faltas de Hareton. Nunca o repreendia, por mais palavrões que ele dissesse ou por pior que se portasse. Joseph parecia até gostar de vê-lo ir longe. Para ele, o rapaz estava irremediavelmente perdido, sem vislumbre de salvação para sua alma, apesar de lá no fundo achar que quem devia pagar por tudo isso era Heathcliff. O sangue de Hareton cairia sobre ele, e esta ideia enchia-o de consolação. Joseph incutiu no rapaz o orgulho do nome e da linhagem, e teria, se a tal se houvesse atrevido, alimentado nele o ódio pelo atual proprietário do Alto dos Ventos. Mas o medo que tinha de Heathcliff tocava as raias da superstição, e limitava-se por isso a expressar seus sentimentos através de veladas ameaças e insinuações. Não pretendo com isso dizer que eu estivesse ao conhecimento do que se passava no Alto dos Ventos, mas era o que constava, pois pessoalmente pouco presenciei. As pessoas da cidade afirmavam que Mr. Heathcliff era muito avarento e um senhor impiedoso para com seus rendeiros. No entanto, a casa, governada por mão de mulher, recuperou por dentro o ar confortável de outrora, e as cenas desbragadas, típicas dos tempos de Hindley, já não tinham assento entre aquelas paredes. O patrão era tão taciturno que procurava a companhia de pessoas, sejam elas boas ou más, e assim continua a ser. Mas nada disto tem a ver com a minha história. Continuemos, pois. Cathy não aceitou o cachorrinho e exigiu que soltassem os seus 2 cães, o Fênix e o Charlie, que apareceram a cochear, de focinho no chão, após o que tomamos todos o caminho de casa, bastante mal-humorados, diga-se de passagem. Não consegui arrancar da menina uma só palavra sobre como passar ao dia, exceto que, como já calculava, a meta da sua peregrinação fora os Penistone Crags, e que a viagem decorrera sem novidade até chegar à cancela da quinta no preciso momento em que Hareton vinha a sair com uns cães que se atiraram aos de Catherine, envolvendo-se todos numa luta renhida antes que os respectivos donos os conseguissem separar, e que este incidente funcionara como uma espécie de apresentação. Catherine disse a Hareton quem era e para onde ia, e pediu-lhe que lhe indicasse o caminho, acabando por persuadi-lo a acompanhá-la. Ele, por seu turno, revelou-lhe os mistérios da Gruta das Fadas e de muitos outros lugares assombrosos. No entanto, e como estava ressentida, não me brindou com a descrição das coisas interessantes que encontrara. Percebi, contudo, que se dera muito bem com o seu guia até o momento em que o ofendeu, tratando-o como criado, e em que a governanta de Heathcliff a ofendeu dizendo-lhe que ele era seu primo. Além disso, sentia-se ainda vexada pela linguagem usada por Hareton, ela que, na granja, era para toda a gente meu amor, minha querida, minha princesa e meu anjo, ver-se agora insultada de forma tão chocante por um estranho. Podia lá admitir tal coisa? E bom trabalho me deu fazê-la prometer que não levasse a ofensa ao conhecimento do pai. Expliquei-lhe que Mr. Linton se opunha a quaisquer contatos com todos os que viviam no Alto dos Vendavais e que ficaria deveras aborrecido quando descobrisse que a filha lá estivera. Insisti, sobretudo, em que se ela mencionasse a minha desobediência às ordens que ele me dera, o pai era capaz de ficar tão zangado que eu teria de me ir embora, ideia essa que Cathy não podia suportar. Deu-me por isso a sua palavra e cumpriu-a em nome da amizade que me tinha. Era, afinal, uma boa menina. A leitura desse livro continuará no próximo vídeo. Se você chegou até aqui, peço que deixe seu joinha e se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima!